Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt, em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 13h, no Rádio Clube de Angra. Visão periférica. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à segunda edição do Visão Periférica. E antes de passar a palavra aos meus convidados, vou cumprimentá-los, Alvarino, Miguel e Orlando. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem, hoje vamos falar sobre déficit regional e depois da publicação do Instituto Nacional de Estatística e também do Serviço Regional de Estatística dos Açores, que apresentaram um saldo negativo na região do ano 2023 de 146 milhões de euros. Ora, recordando aqui algumas indicações de forma introdutória, José Manuel Bolieiro referiu que os critérios do déficit orçamental anual foram cumpridos ao não exceder 3% do produto interno bruto e o total da dívida pública não deve exceder 60% do PIB. Portanto, estes são critérios definidos para garantir a estabilidade dos países e regiões que adotaram o euro como moeda, foram as palavras de José Manuel Bolieiro. Por seu lado, o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, referiu que os sobrecustos da saúde e a educação foram os que mais agravaram o déficit orçamental. Nas áreas da educação foram mais 10% e na saúde mais 25%, e só em comparação, por exemplo, com o continente, os sobrecustos nos cuidados de saúde primários no arquipélago atingiram os 28,6%, enquanto os cuidados hospitalares foram de 22,2%, isto em comparação com o território continental. Resumindo, o total da dívida pública regional ascende a mais de 3,2 mil milhões de euros e eu começaria hoje a nossa conversa pelo Orlando. Orlando, depois de feita a análise, que comentário podemos ter a este agravar da dívida? Bem, o comentário que me apraz fazer relativamente à dívida e relativamente a esta coisa que nós temos em Portugal, que tem que alguém sempre vir alguém do exterior, não é? Chamar a atenção para a dívida. E isto porque nós temos deve ser algo que está muito intrínseco ou que está muito dentro de nós, que é falta de respeito pelas regras, ou de navegar à vista, navegar sem saber o que é que para onde é que vamos. E muita desta dívida, presumo eu, é feita para acudir a situações que nós à partida já sabemos que existem ou que são históricas, mas continuamos a insistir na falta de planeamento, na falta de visão de como resolver algumas dessas situações. E como falavas, Duarte Freitas dá o exemplo da saúde, dá o exemplo da educação e, portanto, são coisas como essas. Nós já sabemos à partida que, por exemplo, a questão da saúde, fala-se muito na questão demográfica e no envelhecimento da população portuguesa. Portanto, já sabemos que os custos com a saúde, salvo raras exceções, irão aumentar. Portanto, a esperança média de vida também aumenta. Logo aí temos a maior incidência de um determinado tipo de doenças. Se nós envelhecemos, quer dizer, portanto, também que os cuidados de saúde provavelmente também aumentarão. E nesse aspecto, acho que temos que começar a perceber que todos os anos há uma suborçamentação, principalmente na questão da saúde e da educação. E, portanto, ou nós partimos do princípio, e isto já é falado por várias pessoas, que é do tal orçamento de base zero, ou seja, saber exatamente quanto é que se gasta na saúde e pararmos de, enfim, fazer ver às pessoas, não é? Enfim, que existe um determinado custo e que é preciso todos os anos, nos orçamentos, transmitir às pessoas, e, enfim, ter uma visão clara de quanto é que custa o nosso sistema regional de saúde. Há discussão também relativamente à Lei de Finanças Públicas Regionais e, portanto, se a República deve ou não assumir alguns destes custos, não é? Mas eu acho que antes dessa discussão acontecer é preciso que nós açorianos e nós, Governo Regional, saibamos, pelo menos, administrar aquilo que temos, os meios que temos, e também ter uma melhor gestão dos recursos que estão
disponíveis na região. Há aqui algo que eu também posso acrescentar, Orlando, se me permites, e assim farias a tua análise também e já ficaria para o Miguel e para o Alvarino. Este déficit aparece num ano onde supostamente foi aprovado um orçamento regional com endividamento zero, numa altura onde nós estamos a sair de uma pandemia e sabíamos que a tínhamos que pagar mais dia menos dia, portanto foram envolvidos muitos custos e onde há uma crise inflacionista aqui pelo meio. Portanto, se já era de prever que isto ia exceder, porque é que se aprovou um orçamento com endividamento zero? Provavelmente porque era necessário aprovar um orçamento e, portanto, o Governo Regional, provavelmente também sabendo que não iria cumpri-lo, mas para que houvessem os votos necessários para que esse orçamento fosse aprovado, incluiu isso no orçamento regional. Neste momento em particular, e vou dar um exemplo, que o exemplo não é meu, mas já foi referido por várias pessoas, os açorianos, para terem noção do que é a nossa dívida, e, portanto, quando o José Manuel Bolieiro vem justificar, enfim, nós estamos abaixo, ou estamos nos 60% do PIB relativamente à dívida e que não ultrapassamos os 3% de endividamento, seria interessante, porque fazendo as contas dos 3.200 milhões de euros que nós temos de dívida, de passivo de dívida, isto a dividir por todos os açorianos dá um cheque à volta de 13.500 euros. Se nós amanhã enviássemos pelo correio, vamos supor, não é? Enviamos uma carta assinada pelo correio a dizer, olha, meu amigo, está aqui, são 13.500 euros, você, neste momento, estamos a precisar para... Se calhar as pessoas teriam uma noção quando a gente discute políticas e quando discutimos partidos e quando discutimos, enfim, aquilo que devemos ou não devemos e qual é o que é essencial e aquilo que é não essencial. Se calhar através deste pequeno exemplo, deste pequeno exercício dos 13.500 euros, toda a gente teria uma noção mais exata e quando se fosse chamado a pronunciar-se, seja nas eleições, seja, enfim, num precipito qualquer, se calhar não deixava nas mãos dos outros as decisões que têm que ser tomadas hoje. E, portanto, a região, o produto interno bruto da região, num ano, é à volta dos 5.000 milhões de euros. Não é? Isso é o que nós produzimos, enfim, grosso modo, a nossa economia produz. E, portanto, para terem aqui uma ordem de razões, ou seja, o nosso passivo é 3.200 milhões, 60% daquilo que produzimos num ano, e, portanto, o problema aqui é o encargo com esta dívida. Ou seja, o encargo da dívida é o que não nos permite ter determinadas opções depois no futuro, ou no ano a seguir, porque só os encargos com a dívida, não é? Permitiriam-nos construir provavelmente 1 ou 2 hospitais, como aquele que temos na Terceira, não é? Que para construir custou à volta de 65 milhões de euros, e portanto, só para as pessoas terem uma noção, o que é que era possível fazer com isto, ou seja, os encargos com a dívida neste momento é mais ou menos aquilo que se gasta na saúde e é o dobro do orçamento que no ano passado se gastou na educação, grosso modo. Portanto, isto para darmos exemplos à medida que a gente vai falando de números, quando os números, não é? Falamos de números, os números são assim uma coisa abstrata, mas quando a gente começa a pôr nomes nas coisas e para que é que servem, para quanto é que dá, o que é que se podia fazer com esse dinheiro, se calhar as pessoas terão uma noção mais exata da grandiosidade destes números, quando falamos neles. Se calhar se não tivéssemos estes números de larga escala, diria eu, se calhar atualmente teríamos outros mecanismos para ajudar a economia nesta altura que também estamos fragilizados. Miguel, análise e comentário a esta situação da dívida pública regional. Ora bem, antes de mais, boa tarde aos ouvintes do Rádio Clube de Angra. A análise e o comentário que eu posso partilhar aqui com quem nos ouve e convosco que estão aqui ao meu lado, é uma análise que não tem por base uma ciência política nem uma ciência financeira, porque eu não sou político, não nesse sentido, e também não sou da área financeira, portanto aquilo que vou partilhar é pura e simplesmente a minha opinião enquanto cidadão que vai tentando estar atento a estas situações. Neste caso no domínio da área financeira. A dívida, só em 2023, a dívida, segundo os dados do INE, a dívida cresceu cerca de 139 milhões de euros, salvo erro.
e como o Orlando referiu há pouco, está fixada em cerca de 3,2 mil milhões de euros. Isto numa conjuntura em que as receitas regionais não cobrem as despesas correntes da região, portanto não há produção de riqueza, entre outros fatores, mas a região não produz riqueza que consiga, enfim, assegurar uma fatia confortável da dívida pública regional. Num cenário também em que as transferências do Orçamento de Estado mal dão para pagar os encargos com a administração pública regional, que andará à volta dos 500 milhões de euros, isto de dados de 2021 ou de 2022. E perante este cenário, o que é que nos resta para investimentos? Portanto, recorrer às instituições europeias e à banca. O que torna esta situação numa espécie de ciclo vicioso a curto prazo. E a curto prazo não no sentido da sustentabilidade da dívida, mas na resolução do problema. Na não resolução, neste caso. E isto explicando de uma forma muito simples, é que na minha perspectiva de cidadão, lá está, seria necessário que os decisores políticos começassem a pensar nesta e noutras questões, mas nesta concretamente, a longo prazo. Ainda ontem ou hoje ouvimos, isto agora só fazendo um à parte no domínio do Governo da República, ouvimos o líder parlamentar da bancada do PSD afirmar que o programa de governo a apresentar é um programa ambicioso para os próximos 4 a 8 anos. Ora bem, isto é o modo de pensar quer na República, quer na região, sempre numa perspectiva curta, de 4 a 8 anos. E a situação financeira da região, nacional, mas neste caso da região, precisa de um plano que seja mais ambicioso e que isso implica naturalmente um prazo de execução que leva mais tempo, leva mais anos, não leva só 4. A verdade é que os Estados, seja Portugal, seja qualquer outro país, seja uma região autónoma como os Açores, não conseguem viver sem dívida. Olhamos para as principais potências mundiais. Estados Unidos, por exemplo, tem uma dívida brutal. Portugal tem a dívida que nós conhecemos. E os Açores, na sua dimensão, em termos proporcionais, também tem aqui esta dívida, nesta ordem de valores de 3,2 mil milhões de euros. Isto preocupa-me francamente enquanto cidadão, enquanto pai. Isto é uma situação que já não é sustentável. A continuar com um rumo e o Orlando deu aqui exemplos muito concretos no caso da saúde, a continuarmos com o rumo que tem sido adotado nos últimos anos, em que temos um decréscimo demográfico na população ativa. Temos uma administração pública regional que precisa de operacionais, precisa de técnicos superiores, técnicos administrativos, mas é uma administração regional que está francamente, além das capacidades que o Governo Regional tem financeiramente para suportá-la. E vejo tudo isto com algum pessimismo, que penso que é transversal à sociedade de uma forma geral, e aquilo que se pede aos decisores políticos atuais e no futuro é que tratem deste problema com a seriedade que ele merece e com tendo em conta a preocupação que os açorianos sentem em relação àquilo que é o monstro da dívida pública açoriana. Enfim. Muito bem. Alvarino, a análise e comentário à dívida pública regional.
Olá. Já vi que tiveste a tirar aí muitas notas. Aproveitei aqui enquanto ouvi os meus colegas e fui fazendo aqui umas cábulas. Muito boa tarde a quem nos ouve no Rádio Clube de Angra. Aqui um abraço também aos meus companheiros aqui de painel e ao Diogo. Na verdade, este é um tema que tenho alguma dificuldade em dar uma opinião muito fundamentada, porque é uma área que me foge um bocadinho não quer dizer que não seja uma área que ainda pense sobre ela, mas que não tenho grande competência para falar sobre esses números. São números que me impressionam sempre quando se fala de 1.000 milhões e coisas de género, e dívidas que no meu ponto de vista são impagáveis e portanto foram contraídas Mas que algum dia terão ser pagas, não é? Será? Será? Vamos ver. Às gerações futuras. Não é? Gerações futuras, essas dívidas todas acumuladas, não sei como é que se vão pagar todas, não é? A nossa dos Açores, a de Portugal, dos países da União Europeia, das grandes empresas. Isso impressiona-me sempre muito e costumo sempre dizer que as grandes dívidas são sempre feitas por grandes gestores, ou pelo menos aqueles que se auto-intitulam grandes gestores, ou pelo menos são pagos a preço de ouro para criarem grandes dívidas. Eu, pessoalmente, era incapaz de criar uma dívida dessas. Deve ser por essa razão de que não me pagam a preço de ouro para ser gestor. Se eu fosse gestor, certamente que não íamos ter uma dívida dessas, isso é de certeza. Mas pronto, isso talvez é outra conversa, e quem as contrai e quem as faz, certamente, bem, queremos nós todos acreditar que sabem o que é que estão a fazer, mas eu pessoalmente tenho algumas dúvidas que eles sabem o que é que estão a fazer. Eles estão vão improvisando, à medida que as coisas vão acontecendo, vão improvisando, empurrando para a frente e depois dá nisto. Tirando a culpa, e nesse aspecto os governos são especialistas em ir tirando a culpa de um lado e para o outro. Portanto, a culpa, na verdade, desta dívida toda, eu acho que não é de ninguém. Quando as pessoas quando vejo pessoas com responsabilidade política a conversar sobre estes temas, ainda outro dia estava na esperança de ganhar algum tempo e conhecimento a ouvir duas pessoas a falarem sobre estes temas, mas acabei por ser uma perca de tempo, porque fiquei na mesma. Porque, apesar de não conseguir, nunca cheguei a perceber bem o que é que eles queriam dizer, porque interrompiam-se mutuamente e empurravam a dívida para um lado e para o outro, e portanto fiquei na mesma. No entanto, quando se fala de dívida, há uma coisa que me vem à cabeça, que é: a dívida deve ser feita no sentido do investimento, e portanto nós contraímos uma dívida para depois, mais tarde, podermos ter os ganhos dessa dívida. E, na verdade, o que me preocupa nos Açores é que a dívida foi feita, e agora quais são as perspectivas de nós, o que é que esse investimento foi feito, em quê? O que é que os Açores vão ganhar no futuro com esse investimento? E essa é realmente, acho que é a questão. Porque não devemos até o dinheiro por cima dos problemas, mas sempre utilizar o dinheiro para potencializar mais dinheiro, para potencializar mais crescimento, mais desenvolvimento. O Orlando falava aqui, e o Diogo também no início, que a saúde e a educação seriam as áreas onde tinha havido mais endividamento. E eu quero crer que tenha sido as áreas onde houve mais investimento, para que elas se desenvolvam, porque realmente são duas das áreas mais primordiais, fundamentais, e são duas das áreas que nós açorianos também temos alguns déficits de desenvolvimento nessas áreas, e os números dizem isso. A educação, toda a gente conhece, digamos, a nossa situação muito delicada nessa área, em que temos que investir muito nessa área. E a saúde também é uma área importante. Os açorianos têm uma esperança média de vida um bocadinho abaixo daquela que é a esperança média de vida dos portugueses, apesar de termos acesso à saúde fácil, porque
devido à nossa dimensão, também temos algumas dificuldades, nomeadamente a nível de recursos humanos, especialidades, equipamentos e por aí fora. Portanto, essa é uma boa deixa, Alvarino, a questão dos recursos humanos e enfim, daquilo que nós temos disponível. Porque algumas destas dívidas são criadas porque não há, por parte de quem gere os Açores, por parte dos políticos, não há coragem de dizer às pessoas que há custos que não são suportáveis. Isto é uma ideia que pode não ser, que sei que não é popular, mas eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do Centro de Saúde que temos na Praia da Vitória. Há necessidade do Centro de Saúde estar aberto até às 11 da noite, ou até à meia-noite? É porque se houver uma questão realmente grave, não é? E estou a falar da Ilha de Cheiro, que é uma ilha circular, que é uma ilha que é fácil, nós de um ponto da ilha ao outro, portanto a distância é relativamente parecida, seja nós por um lado ou para o outro, nós chegamos ao Hospital de Angra. Portanto, imagina que é uma pessoa que tem uma situação grave, que precisa realmente de uma intervenção especializada, de um médico capacitado para aquele preciso momento, ou de um equipamento que está disponível só no hospital. Portanto, ele não vem ao Centro de Saúde da Praia, ele vai diretamente para o Hospital de Angra. E, portanto, eu acho que há escolhas que têm que ser feitas. Há escolhas que têm que ser feitas. Portanto, a qualidade do atendimento, vamos lá falar de um AVC, vamos falar de, enfim, situações dessas em que a intervenção, quanto mais rápida for, menos mazelas, não é? Ficarão, provavelmente, para o futuro. E, portanto, neste caso em particular, se a questão for realmente grave, a pessoa dirige-se diretamente ao Hospital de Angra. Portanto, e esta coisa, isto tem a ver um bocadinho com o bairrismo. Ou seja, se a gente fechar um serviço destes, as pessoas vão dizer, pois é, vão levar tudo para Angra e tal. Mas, não, temos que explicar às pessoas que você realmente, se tiver uma situação grave, só pode ser tratado convenientemente no hospital, porque nós não temos recursos no Centro de Saúde. Eu percebo que o Centro de Saúde tem que estar aberto durante o dia, para as consultas, não é? Para pequenos pensos, para situações ligeiras, não é? Enfim, uma fratura, uma coisa... Agora, a partir de uma determinada hora, nós podemos pegar nestes recursos e levá-los para um centro onde realmente a pessoa que tenha necessidade de ser atendida com expediente, enfim, e rapidamente, seja atendida, lá está, porque temos equipamentos todos concentrados naquele lugar e temos os médicos disponíveis para atender a pessoa o mais rapidamente possível. Portanto, este é um pequeno exemplo de como muitas vezes, lá está, não é deitar dinheiro para cima dos problemas, é a gestão dos recursos. Sim, e também nem sempre, a decisão tem que ser uma decisão funcional, não é? Funcional e fundamentada. Explicar às pessoas porquê. Uma decisão, muitas vezes o problema também da dívida e do aumento da dívida também são questões políticas. Claro, são opções políticas e muitas vezes também para salvaguardar a própria posição de quem tem poder. E essa questão dos recursos humanos, tinha aqui também uma ideia que assentava nessa questão dos recursos humanos, tem a ver com as infraestruturas e os recursos humanos e com o investimento. Eu costumo... Nos Açores consigo, não é só nos Açores, mas já que estamos aqui nos Açores, estamos a falar de dívida regional, o investimento está sempre muito associado às infraestruturas. Temos que ter um edifício todo moderno, topo de gama, de raiz, aproveitar lá está, os subsídios da União Europeia, já que vamos fazer, portanto, os projetos são sempre muito assentes em grande investimento físico. Eu pessoalmente acho que é muito importante ter edifícios de qualidade, e nós dos Açores, quem vem de fora, e tem algumas pessoas, alguns colegas que vêm cá e dizem, vocês, isto é super qualidade. Vais ao hospital, isto é um hospital topo de gama. Os edifícios, mesmo das instituições de solidariedade social, são todos edifícios com grandes, tem boas instalações. Isso não é mau, mas o desenvolvimento não é só isso. O desenvolvimento é ter pessoas com competência, é ter pessoas motivadas, é ter recursos humanos que sabem o que é que estão a fazer, que têm know-how, e é ter um caminho, é ter um projeto, saber para onde é que vamos ir. Porque o mais importante do que a casa é as pessoas que estão dentro da casa. Exatamente. Portanto, nós vemos isso. Não vale a pena ter um hospital
top, e depois as pessoas Não que tem estão lá recursos dentro, ok, estão a dar o seu melhor, e não é uma crítica a ninguém. Mas temos de ter pessoas que tenham capacidade, e quem diz isso diz as escolas. Não posso ter do que é que me vale ter uma escola super moderna e depois não tem recursos humanos que consigam fazer face às necessidades dos alunos e às necessidades da escola e às necessidades da região. Em termos da nossa característica, nós temos uma característica própria aqui nos Açores, não é? Dos nossos alunos e até para a nossa situação de insularidade, não é? E portanto eu acho que o investimento tem que ser aí, não é o investimento não é no botão, e o investimento é sempre no botão. Eu sou uma pessoa nesse aspecto que eu acho que nós temos que investir em know-how, conhecimento e nas pessoas. Isso é que vai ser o motor do nosso desenvolvimento, porque o resto temos os aeroportos, temos escolas, temos... Sim, houve uma fase do desenvolvimento dos Açores em que era necessário construir um porto, era necessário construir um aeroporto. Isso está tudo feito. No tempo do Dr. Mota Amaral, não é? Portanto, não havia, tinha que se fazer, não é? Às vezes agora chegamos ao cúmulo de construir pequenos portos e pôr gruas fantásticas nos portos onde já não há pescadores. E as gruas não funcionam. E as gruas servem para os miúdos darem uns saltos lá de cima. Estou-me a lembrar especificamente ali do Porto Martins, não é? Por exemplo. Que sei que o meu filho às vezes costumava para lá e dar uns saltos. Isso é um bom Mas exemplo. lá está. Às vezes lá está, estavas a falar dos fundos europeus, e os fundos europeus muitas vezes vêm com uma etiqueta e tem que ser gasto naquela rúbrica, não é? Portanto, então, mas nós não precisamos de mais portos. Não, mas o que existe prazos. agora é dinheiro para isto, tem prazos. Depois tens de te endividar porque o dinheiro só vem passado X tempo, ou seja, uma parte do dinheiro é metido lá pelo Governo Regional para que depois possas receber a tranche que venha da União Europeia. Isto é contraproducente. Isto não... Lembras-te na altura em que as marinas, não era? Enquanto houve dinheiro para marinas, fez-se marinas em todo o lado. Umas mais funcionais, outras menos funcionais, mas as marinas foram feitas. Havia dinheiro para marinas, era para fazer marinas. Agora nós temos a questão da rede viária regional, não é? Um pouco por todas as ilhas, mas enfim, não há dinheiro, o PRR é para outras coisas. Mas quer dizer, as pessoas não pensam um bocadinho nisto, quer dizer, isto mais tarde ou mais cedo, há certas coisas que têm que ser tidas em conta, não é? Depois estavas a falar da questão dos edifícios. Porquê é que nós construímos de raiz, temos uma data de edifícios, nem sequer o Governo Regional sabe, ao certo, quantos edifícios, não é que pertencem à região. E, portanto, temos muitos edifícios aí no meio da cidade, enfim, noutros lugares, que podiam ser reabilitados, ou pelo menos podiam ser postos à venda, enfim, ou ser explorados pelos privados. E não há necessidade, é como tu dizes, nós chegámos a uma altura da nossa autonomia que provavelmente o mais importante neste momento é o capital humano, social, não é? E nós queixamos muito da desertificação, não é? De determinadas ilhas, não conseguimos concentrar cá os nossos jovens, lá está aqui a solução, quer dizer, deixemos de investir agora na questão da parte física, não é? E viremos para a parte realmente das pessoas, do capital humano que nós temos. Quer dizer, se nós queremos realmente que os nossos jovens voltem às ilhas, temos que valorizar esse capital humano. E acima de tudo, há que criar oportunidades, oferta de trabalho, de emprego, como queiram chamar, para que os que estão fora regressem, se tiverem interesse nisso, ou pelo menos os que estão cá não vão para fora. E nesse aspecto nós nos Açores também somos limitados, portanto, também nesse aspecto somos demasiado insulares, que é na capacidade que a região tem ao nível privado para meter no mercado, abrir no mercado ofertas de emprego que sejam atrativas, competitivas, enfim, desde que o mercado também tenha espaço para elas, não é? O mercado, a região, a ilha, o concelho, seja o que for. Porque sem essa... É muito bom nós querermos manter cá os jovens, enfim, mais jovens, menos jovens, cidadãos e cidadãs em idade ativa. Mas a verdade é que cada vez mais se nós ouvimos os jovens, lá está, dizer, bem, com a licenciatura que tenho, não tenho oferta de emprego na minha ilha, no meu concelho, portanto fico no continente ou vou experimentar outras paragens na Europa ou fora da Europa, porque realmente somos limitados a esse nível. E nós estamos aqui a falar de investimento em recursos humanos que, enfim,
poderá ou não ajudar a resolver o problema da dívida, que é aquilo que está em discussão, mas eu estou de acordo com vocês, quer dizer, temos que investir nas pessoas, nas capacidades das pessoas, nas capacidades que elas têm para desempenhar as suas funções, porque há capacidades profissionais e há capacidades pessoais, e as capacidades pessoais muitas vezes vêm ao de cima no desempenho das funções profissionais. E há que investir nessa perspectiva. Agora, se poderá resolver ou não o problema da dívida, enfim, resolver não, mas ajudar. Realmente temos um problema aqui entre mãos. Não? Só podemos resolvê-la se produzirmos mais, não é? Portanto, e vai estar, os Açores não produzem riqueza suficiente para... A produção é importante. Que é, ok, nós temos os nossos recursos, as nossas características próprias, não é? A velha questão do mar, não é? Como é que nós vamos potencializar e de certa forma também trazer alguma riqueza usando esse bem que é tão nosso, que é o mar, não é? As pescas, também a própria exploração turística, não é? Também dos nossos mares. Mas o mar acaba por ser uma falácia, e se calhar o termo é despropositado, mas os Açores, tendo a imensidão da área marítima que tem, as zonas de pesca exploráveis, nesse sentido, são uma pequena percentagem face à dimensão toda que os Açores têm da área marítima. Mas há porque muitas vezes já há a ideia, sim, claro que sim, mas muitas vezes já há a ideia que, como os Açores têm possuem, digamos assim, uma área marítima enorme, que essa área toda ela tem muito potencial para a pesca, quando não acontece. Isso é notório hoje em dia, não é? Nós conseguimos ver, bastamos aí a um porto e percebemos logo isso. Qualquer porto e percebemos logo isso, também conheço os portos todos dos Açores, há alguns que são claramente mais ativos do que outros e têm mais dinâmica. Agora, claro que isso é a velha questão, não é? A gente já sabe essa questão. Agora, o que é que se pode fazer em relação a isso? Eu acho que tem que se fazer qualquer coisa, tem que se encontrar uma solução, porque esse é sem dúvida uma das áreas que nós temos que nos virar. Não podemos esquecê-la. A economia do mar, não podemos esquecê-la, porque ela faz parte da nossa vivência. E não é só essa, é outras também, não é? Como a agricultura. E nós, durante anos e anos, ultimamente é só produção animal, produção de leite, e não há outro tipo de áreas ligadas à agricultura. Ou até pelo contrário, temos estado a perder. E também vai faltar mão de obra à agricultura e à pesca. Portanto, isto é um ciclo. Porque também não há incentivo para que as pessoas também vão para lá. Nós na pecuária atingimos, enfim, estamos ao nível dos melhores, a nível da qualidade do produto, não é? Pastagem fantástica. Se calhar agora temos que fazer reduzir na questão do encabeçamento, enfim, dos animais e tudo mais. Ainda ontem, a notícia da RTP Açores, estava a ver, nós voltámos a ganhar uma data de prémios internacionais relativamente à qualidade do queijo que produzimos nas nossas ilhas. Lá está. Portanto, quando o produto é bom, não é? Quando nós temos qualidade, nós vingamos lá fora, nós sabemos, não é? Nós temos know-how. Nós sabemos, e portanto estas indústrias provavelmente valorizam o seu produto, valorizam as pessoas que trabalham naquela indústria e só assim conseguem ter um produto de excelência. Mas nós exportamos em grande escala, somos sempre um tudo pequeno bem. ou médio empresário. Não, porque o queijo, se for muito bom, pode ser vendido a um preço, estás a perceber, no lugar de exportares uma tonelada de queijo, exportas meia tonelada. Sim, mas tu tens o mesmo rendimento, estás a perceber, porque produz um produto exatamente de excelência. E, portanto, a nós não nos interessa exportar muito. Mas esse é um princípio que se calhar teria que ser aplicado também à produção da matéria-prima. Sim, mas também se evoluiu muito. Né? Lá está, só temos o queijo de qualidade porque a produção e o manejo do leite, não é, dos animais do leite, também melhorou bastante. E, portanto, a qualidade do produto que chega às fábricas também é melhor do que aquele que existia há muitos anos atrás. Portanto, nessa área que nós estamos... Falaste da questão dos, sei lá, para além da pecuária, que é as hortícolas, provavelmente, ou a floricultura,
houve aqui, há uns anos, a floricultura começou com uns pequenos projetos aí das próteas e tudo mais, não sei em que ponto é que isso está, mas lá está, é uma área também que acho que continua, penso que ainda continua através talvez das não com fruteiras. aquela pujança que inicialmente, ou com aquela aderência que teve inicialmente, mas a questão dos hortícolas, também se vê algumas pessoas a investir Sim, nessa área. mas o facto é que cada vez mais nós vemos nas prateleiras dos supermercados ou dos mercados, ou enfim, até de pequenas mercearias, acontece, vermos produtos hortícolas e frutas também importadas. A fruta é uma questão mais complicada. Estamos a falar de muitos desses produtos já tiveram uma produção significativa nas nossas ilhas. Também penso que será que deve ser enfim, algo a ter em conta naquilo que nós consideramos a produção de riqueza nos Açores. Um bom exemplo, costumo sempre dar exemplo, de subir à Serra de Cume e olhar para a zona do Ramo Grande, não é? E ficar impressionado com a quantidade de cerrados, não é? Terrenos completamente vazios, não tem nada, nem sequer vacas tem. E por acaso, uma vez com o meu filho mais novo, vou perguntar: opa, porquê é que isto serve? Isto não serve para nada, não? Isto não tem vacas, isto não tem nada plantado aqui. E eu lá tentar-lhe explicar. Estava no estábulo. Estava no estábulo. E pronto, ok, lá está, não sou especialista, mas nós temos que pensar sobre isto, não é? Como cada vez vemos a imagem, ainda outro dia vinha num avião na SATA e a aterrar aqui no nosso aeroporto da Ilha Terceira, das Lajes, e por sorte vinha na janela, e quando o avião estava mesmo a fazer-se à pista, pronto, ali naturalmente estava a observar a vista. A primeira coisa que vi foi uma zona onde tinha gado de carne, produção de carne, completamente toda enlameada, não tinha nem uma relva que seja, e tinha lá um conjunto de animais. E eu pensei assim: bem, o pessoal vem de Lisboa, tipo, vem para os Açores, vacas felizes, prados verdes. E eu chego aqui e a primeira coisa que eu vejo é aquele cenário que não é assim muito agradável. E é uma das coisas que cada vez se vê mais por aí, na nossa ilha, e lá está. Cada um faz como que manda na casa das outras pessoas, não é? Mas pronto, tem que haver um caminho. Mas sabes qual é o caminho? É esse o caminho? Porquê é que isso acontece? Porque tanto faz eu ter 10 animais numa extensão de 50, 60 alqueires, como eu ter 100, porque toda a gente recebe o mesmo, estás a perceber? Ou seja, recebes à cabeça. O subsídio vem para a cabeça, não é para a qualidade do produto. Portanto, enquanto assim for, vais ter situações dessas. Deixem-me introduzir aqui mais um pontozinho ao nosso tema da dívida pública regional, de análise breve. O secretário regional das Finanças, na sua declaração, quando apresentou a dívida pública regional, falou de uma verba que a República não transferiu por causa no âmbito das despesas com o furacão Lourenço, portanto perto de 60 milhões de euros, a dizer de cor. Isto para ir ao encontro de quê? Não estaremos como autónomos a querer demasiado do Estado, ou seja, a pergunta e o comentário que eu deixo é: se queremos ser autónomos, não um pouco como eu sou filho, mas estou sempre a ir à casa dos pais? Orlando. É um bocadinho isso, nós temos que fazer primeiro o nosso trabalho de casa e depois para exigir o que é que acontece. Isso é uma discussão que já há anos, não é? Nós estamos sempre um bocadinho de mão estendida em relação ao Governo da República. É verdade, eu reconheço também que nós arquipélago dos Açores, nós damos mais a Portugal do que Portugal nos dá em troca. Vocês não se esqueçam, nós temos a zona económica exclusiva que nós temos o centro de controle em Santa Maria, enfim, todo o tráfego que passa aqui no Atlântico e que toca em Santa Maria, nunca ninguém sabe que números é que nós falamos. Nós temos, por exemplo, o caso da base das Lajes, que é sempre uma coisa muito nebulosa, nunca ninguém sabe quais são os dividendos para além dos trabalhadores, não é, que estão empregados ao serviço do destacamento americano. Nunca sabemos o que é que isso traz para Portugal e, neste caso, para os Açores. Houve a altura em que a transferência era feita diretamente para o Governo Regional, e depois, acho que não sei há quantos anos, deixou de acontecer, e, portanto, perdeu-se o rasto a isso.
Mas é um bocadinho também, isto é como nas nossas casas, isto mandar em casa dos outros é fácil, não é? Portanto, se a gente não consegue gerir a nossa, mas estamos sempre a exigir aos outros que, não é? Que a gente precisa mais disso e precisa mais daquilo. Primeiro é pôr as nossas contas públicas em ordem. Portanto, vou dizer, lá está. A questão, era aquilo que estavas a falar o Miguel há bocadinho. As transferências, ou seja, aquilo que nós, a nossa função pública, as transferências, aquilo que nós cobramos em impostos e as transferências que vêm do continente, não é, para a administração pública, a nossa despesa ultrapassa isso. Portanto, nós nem sequer aí, não é? Nós já sabemos mais ou menos, mais ano menos ano, dependendo da inflação, o que é que nós vamos ter retorno em termos de impostos, enfim, taxas, impostos, tudo isso. E nós, ano após ano, não conseguimos gastar menos do que aquilo que cobramos. Portanto, as despesas, de uma forma geral, da Administração Pública Regional ultrapassam sempre aquilo que são as receitas. Portanto, se a gente quer realmente que os outros tenham alguma empatia connosco, a gente se calhar tem que acertar as nossas contas primeiro e depois... Embora o caso do furacão Lourenço é uma situação excepcional, não é, de um temporal, enfim. Exato. Miguel, não deixamos de ser portugueses, mas podemos ser mais autonómicos nisso? Na gestão? Não deixamos de ser portugueses, mas somos açorianos. Tal como um alentejano não deixa de ser português, nem um algarvio, nem um nortenho deixa de ser português. Agora, a verdade é que a autonomia açoriana e a madeirense, mas vamos ficar por aqui pelos Açores, a autonomia justifica-se na condição de cidadãos. Isto é, nós, açorianos, ou qualquer pessoa que não seja natural dos Açores, mas tenha, por qualquer motivo, fixado cá a residência, nós estamos sujeitos a especificidades que são características dos ilhéus, da insularidade, e que justificam, na minha perspectiva, que existe o estatuto de autonomia. Mas somos portugueses e, associando ao facto de sermos portugueses, há aquilo que já aqui foi falado, que é a pouca riqueza que os Açores têm capacidade de produzir. Portanto, temos que estar dependentes das transferências do Estado, da República, para podermos, enquanto for possível, e receio que já não seja possível, equilibrar as contas públicas açorianas. Mas, por exemplo, quando olhamos para esta questão, quem está do lado de lá, nós ilhéus, olhamos muito para nós. Certo. Mas não será a altura de começar a pensar como pensam os do lado de lá, que olham para nós e dizem, se calhar vocês deviam ser mais autónomos, já chega de mandar tanto dinheiro para aí? Sim, eu gostava que os Açores fossem mais autónomos. E atenção que nem sequer estou aqui a pôr sim, em causa eu gostava que fossem mais autónomos financeiramente, por todos os motivos que já foram aqui partilhados neste contexto. Isso significaria, inevitavelmente, que teríamos uma maior capacidade de pressão de riqueza. Continuo a bater na mesma tecla, mas penso que é unânime. Quem está do outro lado e olha para os Açores e vê, por exemplo, que os açorianos pagam taxas de IVA, têm taxas de IVA mais baixas, têm preços dos combustíveis mais baixos, olham para os Açores e para os açorianos como uns privilegiados. E se calhar somos, nesse sentido. Por outro lado, deixamos de ser privilegiados quando temos que nos deslocar para qualquer parte do mundo e estamos no meio do Atlântico. Eu gostava só de acrescentar que, apesar de nós termos o IVA mais baixo, o facto do transporte ser mais caro, os produtos tornam-se mais caros. Portanto, quando vamos ao supermercado, deixamos lá, o privilégio desaparece logo. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas esse diferencial existe. Só para te desculpa lá, uma razão. Só uma pequena conclusão. Eu admito que seja difícil para um cidadão português que não vive nos Açores perceber o que é viver numa ilha. Eu admito que sim. Nós, nesse aspecto, temos a vantagem de sabermos o que é viver numa ilha e os custos que a insularidade tem. Exatamente, era isso mesmo que ia reforçar. Portanto, esse diferencial que existe na questão dos impostos tem, acho que a justificação principal é exatamente esta, é porque viver nestas ilhas,
enfim, no meio do Atlântico, também tem um custo adicional para quem vive noutros lugares, não é? Portanto, por isso é que temos esse ajuste nesse diferencial relativamente aos impostos agora, e a determinados produtos. a autonomia é necessária, é uma autonomia frágil em termos de económico-financeiros, mas enquanto estatuto, enquanto condição, penso que é necessária, não só nos Açores, mas também na Madeira, e Portugal não é caso único de um Estado com regiões autónomas, não é? Portanto, é um modelo que, enfim, funciona, bem ou mal, umas vezes melhor, outras pior, mas funciona. Alvarino, comentário. Bem, eu estou de acordo. Eu acho que a responsabilidade é mútua. Eu acho que aqui o compromisso é mútuo. Nós temos que ter um compromisso com a República, a República tem que ter um compromisso connosco, nós somos território português, temos a nossa autonomia, que tanto nos custou a ter, e temos que cuidar dela. Falamos disso aqui no último programa. E sim, eu aí acho que nós temos que ser respeitados também, mais os açorianos e a autonomia dos Açores. Muitas vezes acho que somos um bocadinho esquecidos. Mesmo agora nas eleições regionais senti que a única preocupação que existia era em relação aos resultados, e se esses resultados podiam ser extrapolados ou não, e qual é o impacto que isso podia ter a nível nacional. Porque na verdade ninguém estava muito preocupado com o que ia acontecer nos Açores, nem seguiu assim muito de perto o que se passava nos Açores, e passado algumas horas esqueceram-se. E acho que nesse aspecto nós merecemos mais cuidado e mais respeito. Mas temos que dar o exemplo. Embora os nossos colegas da República também não sejam um exemplo a seguir, e conseguimos, não é, perceber isso, não só em termos da dívida, em termos da organização, em termos da planificação, e também entre eles nos órgãos, digamos, de decisão política, também não são o melhor exemplo de comportamento e de respeito entre eles. Bem, nós temos que fazer o nosso papel, e se calhar nós é que temos que dar o exemplo a eles, como fazer, e explicar aos nossos amigos, aos nossos compatriotas, como se deve gerir um território. O Alvarino deu ideia, pública. O Alvarino deu aqui uma ideia para um tema para um próximo programa, que é quem é que nós podemos seguir. Não é? Quem copiar, não é? É bom. Essa coisa de sermos muito genuínos é importante, mas também se há uma coisa que funciona bem, claro, não precisa reinventar a roda. Eu costumo dar este exemplo às vezes em conversas com amigos, que é, nós damos sempre o exemplo dos países nórdicos, os países do norte da Europa, que gerem muito bem as suas finanças, não é? Que são países desenvolvidos e tudo mais. E eu costumo dizer ao contrário disso. Eles é que têm muito a aprender connosco, porque um cidadão de um país da Dinamarca, da Noruega, enfim, da Suécia, da Alemanha, que venha para os Açores e que tenha, enfim, os rendimentos que nós temos, e quer ver como é que ele faz a sua vida, ou seja, com os nossos rendimentos e com as restrições que nós temos aqui, não é? Quer ver como é que eles conseguem ter o nível de vida que, ou seja, nós com aquilo que temos, às vezes fazemos muito, não é? Uma das coisas boas de viver nos Açores é a qualidade. Dos latinos. É, não é? A gente consegue fazer com pouco, fazer festa com pouca coisa. Acho que está praticamente tudo opinado acerca do déficit regional que foi apresentado no final do mês de março. Vamos abordar aquilo que é o subsídio social de mobilidade, que por indicação da Autoridade Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e da Inspeção-Geral de Finanças, apareceu uma circular interna por indicação deles. Portanto, algumas estações do CTT nos últimos dias pediram uma declaração que não consta na lei. Também algumas estações do CTT recusaram reembolso para bilhetes com taxa de emissão superior a 20 euros. As agências de viagem da Terceira querem que seja reposta a legalidade, portanto, deste subsídio social de mobilidade, e defendem a criação de um grupo de trabalho para avaliar a revisão do regime atual. A Secretária Regional do Turismo e Mobilidade já referiu, quase em resposta a este pedido das agências de viagem, que os CTT estão a pagar o subsídio normalmente e só não pagam às agências que estão sob investigação judicial. E já agora, para recordar de cor, relembro que só durante a última semana foram 60 pessoas acusadas, fora aquelas outras 9 que já tinham sido durante o mês de março aqui na Ilha Terceira.
Um à parte, o subsídio social de mobilidade custou até 2021, entre Açores e Madeira, quase 400 milhões de euros ao erário público. Só nos Açores, de 2017 a 2021, custou 155,5 milhões de euros. Um comentário, a análise a estes dados. É um dos custos da insularidade. Porque este tema também vai buscar aqui um pouco o que é a dívida pública, porque também há encargos com isto, obviamente. Está no mesmo bolo. Está no mesmo bolo. Epá, isto não é um tema de solução fácil. Este subsídio é pago pela República, certo? Este subsídio é pago, exato, faz parte das Pelo obrigações Estado, de serviço público, exato, de uma lei de 99, que enfim depois foi entretanto adaptada às regiões e chegou-se a um valor, no caso dos Açores são 134 euros, e portanto o Estado paga a diferença, não é? A diferença é que, por exemplo, nos Açores a fatura da agência não tem valor definido, portanto o açoriano paga 134 euros, mas a fatura, e vimos casos agora recentes que até foram alvo de investigação, não é? Que podem ser faturas de 3 mil, 4 mil, o que seja. Ao contrário, por exemplo, do Arquipélago da Madeira, onde há um teto máximo de 400 euros, portanto o Governo a partir daí diz desenrasquem-se. Exatamente. E isso Se calhar para aí e é vamos caminhar. a melhor solução face à que temos nos Açores, sem dúvida nenhuma. Porque aqui também as companhias não têm qualquer incentivo a competirem entre elas, não é? Porque eles podem pôr o bilhete a 800 euros, não é? Porque já sabem que vai ser a diferença entre os 134 e os 800 vai ser coberta. Estamos a falar basicamente de duas companhias, TAP e SATA. E tens a Ryanair. Sim, mas a Ryanair pratica, enfim, preços francamente mais baixos. Embora a Ryanair também há um contrato. Sim, em governo regional, contribuir com X milhões o preço base de uma passagem aérea na Ryanair, é claro que se depois quiseres o lugar no mortal, se quiseres comprar a espadinha e meter bagagem no porão, acabas por pagar quase os 134 euros se não for mais. Se quiseres ir no avião, pagas mais, não é? Exato. Se não for mais. Agora, basicamente temos duas companhias que são públicas, portanto... Por enquanto. Eu penso que esse tema terá que ficar para o próximo programa, exato. Neste caso a privatização daquela que ainda é nossa. Faça a condição em que elas se encontram atualmente, não sei até que ponto é que há mesmo necessidade de se pensar numa perspectiva concorrente entre ambas, até porque isso contraria aquilo que quer a SATA, quer a TAP já fazem com muita frequência, que é partilharem voos. Não é? Sim, mas isso aí vai descambar na questão da obrigação de serviço públicas ao SPs. Sim, exatamente. Os concursos são feitos para várias ilhas, neste caso, e portanto, normalmente são, lá está, mais um que é subvalorizado. Ainda agora o Governo da República anunciou o concurso, mas só põe 9 milhões de euros, não é? Ou seja, 45 milhões para 5 anos, dá 9 milhões de euros por ano. Já se sabe que há um déficit, a SATA, pelo menos pelas contas da SATA, isto custa normalmente anualmente à volta de 12,5 milhões de euros e portanto já há aqui um déficit à partida. Quem é que vai ficar com isto? Portanto, nenhuma empresa no seu perfeito juízo vem aqui para perder dinheiro. Claro. Lá está, fica a SATA porque tem as obrigações de serviço público. Exatamente. Enfim, isto podia ser individualmente, que é outra ideia, que é, por exemplo, voar para a Horta, independentemente de voar para Santa Maria e para o Pico. Portanto, cada uma das rotas ser independente, nunca se experimentou, exato. Mas lá está, é uma ideia que pode, e se poupar dinheiro ao erário público, seria fantástico. Uma coisa parece-me certa, e digo isto com base naquilo que ouço os diferentes agentes políticos, os diferentes partidos, comentarem sobre o assunto, as próprias agências de viagens. Portanto, a solução que ainda está em vigor na comparticipação das viagens aéreas, das passagens aéreas, não é a solução perfeita, está recheada de problemas e a própria legislação é omissa. Talvez daí tenha havido, investimentos privados que se aproveitaram dessas talvez omissões. As empresas de transporte aéreo também tenham que regular preços de uma vez por todas. Portanto, parece-me que, havendo um teto máximo para o valor da emissão da fatura, parece-me que para já, e isto numa análise, lá está, na perspectiva na ótica do utilizador,
parece-me que é a solução mais viável, quer para ser, enfim, acessível por parte dos cidadãos açorianos, quer para haver um melhor controle do Estado, no bom sentido, neste Nas verbas caso. que são gastas. Alvarinho, Exatamente, nas verbas que são gastas. um comentário também. Agora, é tem isto. que mudar, isso parece-me que é unânime. Sim, estou de acordo com os meus colegas. Eu acho que tem que realmente. Acho muito bem que haja uma comissão que estude. Acho muito bem que alguém se debruce sobre isso com seriedade e que consiga encontrar uma forma em que os açorianos possam usufruir realmente desse subsídio de, não é, deslocação, não é, de insularidade. Isso temos que ter, não é? Não há volta a dar. Eu acho que isso é uma coisa ótima. Agora tem que ser justa, tem que ser equilibrada. E tem que salvaguardar, digamos, aqui estas falhas, estas lacunas que são incompreensíveis. Quer dizer, é incompreensível como é que um sistema desta dimensão, em que falamos destes valores, está completamente ao descontrole. Completamente sujeita a que um curioso ou 2 ou 3 curiosos numa noite consigam, digamos, descodificar totalmente o sistema e arrombar o sistema e arrombá-lo durante períodos largos de tempo sem que ninguém consiga perceber que estamos a ser, digamos, de certa forma, arrombados. Sim, quando soaram os alarmes já o prejuízo Já não é a primeira vez. Não é? Eu acho que há muitas formas, vocês falaram algumas, eu acho que com alguma criatividade se conseguia encontrar aqui um sistema que fosse justo para todos. Porque também, na verdade, há aqui um problema. Isto é como a questão da dívida. A dívida só serve para alguns. Porque há outros açorianos, coitados, que estão a fazer a sua vida que não estão a usufruir também disto. Sim, não é? sim. E também, se calhar, deviam estar. Não, isto é um não sistema em que todos pagam, mas nem todos usufruem. Todos usufruem. É como a dívida também. É a dívida, ok, é de todos nós. Mas quem é que usufrui mais desse investimento? Quem é que está a ganhar mais com isso? Onde é que está a canalizar? Falamos da educação, falamos da saúde, ok, mas há outras perspectivas de olhar sobre isso. O passivo vem de trás e foi investido em algum lado, não é? Investido, salvo seja, resta gasto saber neste onde. caso. Esta questão dos reembolsos e do subsídio de mobilidade, isto também é outra coisa que se criou, que é esta coisa da pessoa ter que se deslocar ao CTT, não é? Com uma data de papelinhos, porque tu se perderes o cartão de embarque, porque tu, se não tiveres a cópia do bilhete de identidade, se tu não Está na tiveres altura o recibo, do açoriano chegar lá, pagar os 134, ou os 180, ou os 200, mas não se preocupar mais com o não se assunto. preocupar mais com o assunto, não é? Portanto, vamos facilitar a vida às Isso é pessoas. uma forma não é? de simplificar e de evitar situações como as que ocorreram Nesta situação em recentemente. particular, hoje chegou-me Havia alguém que houve consiga uma pessoa pensar que relatou em este caso um do que trabalha numa agência de viagens, que é, por exemplo, nós pagamos, vai lá, pagas com o cartão de crédito, não é? Porque a viagem custou 400 ou 500 ou 600 euros. Agora, se fores pedir o reembolso, eles te recusarem o reembolso, pode acontecer o caso, pessoas que possam não ter esse saldo na sua conta, não é? Que quando caírem os 30 ficam a dias do arder. cartão de crédito, enquanto os CTT se debruçam sobre o assunto e vão tentar perceber o que é que vão fazer, a pessoa pode ter a conta a descoberto porque não vai ter, não é? Porque não estava à espera disto. E esta questão dos 20 euros, eu não sei de onde é que eles foram buscar os 20 euros de taxa de emissão de bilhete, porque não está escrito em lado nenhum. Um circular interno, exatamente. Na Não- Madeira acho que há um limite para 30 euros, se não estou em erro. Agora nos Açores não existe. Não existe qualquer máximo. Portanto, não sei de onde é que Isso estes números funciona saem. assim uma pessoa de manhã. Parece que sim. Alguém Chega acordou um e dia e manda disse. uma circular e muda as coisas de um dia para o outro, de um momento para o outro. Pois não, sei se, há uma- não sei se isto é se vem no seguimento da questão, porque também da as questão agências das de viagens agências. também não podem ser colocadas todas no mesmo saco. E eu acho que isso também prejudica as imagens das agências de viagens. Não, é o teu exemplo pessoal, Não é? que E a taxa não de deve ser emissão de feito bilhete isso, foi de não é? 90 euros, de uma agência de viagens portuguesa, enfim, que tem escritórios em todo o lado, e o funcionário do CTT recusou porque era de 90 euros. Mas onde é que está escrito? Onde é que diz que eu não posso? Isto é a fatura da empresa, não é? Portanto, Acho que vamos ter que desenvolver esse tema num próximo programa e vamos deixar as recomendações. A comissão é que tem que a desenvolver. comissão tem que As- resolver. as Mas comissão- não se esqueçam que normalmente quando se faz uma comissão é para não resolver nada, não é? As recomendações que vocês trazem também ficarão para o início do próximo programa. Portanto, mais uma vez, agradecer aos três por este bocadinho. Foi um gosto estar nesta segunda edição. E para quem nos ouve, continuação de um bom dia. Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt
em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 1 da tarde, no Rádio Clube de Angra. Visão.